Nas zonas reflorestadas já se vê mais, já aparecem raposas, já se vê uns morcegos, a lagartixa, a salamandra lusitânica, mas onde tu passas por um eucaliptal, tu não vês mais nada. Tu vês eucaliptos, vês uma águia ou um milhafre a passar de vez em quando e não vês biodiversidade nenhuma. Olá, no próximo episódio do podcast Verde Sem Fronteiras trazemos um convidado muito especial. O Vítor Paraty, conhecido como um dos maiores plantadores de árvores do Distrito do Porto, é o nosso convidado e vamos saber o percurso de vida que o inspirou e que o trouxe a ser um ativista ambiental e a dedicar-se à proteção e conservação da natureza com vários projetos que vamos ficar a conhecer. O Vítor iniciou o seu percurso no ativismo ambiental em 2013, precisamente quando trabalhava na vigilância florestal para a proteção civil de Valongo. Um dia, ao ter-se deparado com um enorme incêndio, despertou para a importância da floresta, nomeadamente das espécies autóctones, para combatermos os incêndios, as chamadas árvores bombeiras, mas também aquele que foi um início da sua ação e jornada de compromisso em plantação de árvores. Desde então, o Vítor já coordenou inúmeras ações com a AMO Portugal, como a limpeza de rios, sementeiras de bolotas, plantações de árvores nativas e controle de plantas invasoras. E em 2018 cofundou com o Grupo Corações Andantes uma iniciativa de apoio também às pessoas em situação de sem-abrigo, que distribui semanalmente refeições, roupas e cobertores a quem mais precisa. A par daquela que tem sido a sua jornada ambiental e social, mais recentemente o Vítor ajudou também a iniciar o projeto Iris, que vamos ouvir daqui a mesmo muito pouco tempo. E além disso, o Vítor é colaborador do projeto Futuro das 100 mil árvores, onde tem plantado milhares de árvores autóctones na área metropolitana do Porto. Um dos momentos também mais emblemáticos do seu percurso foi durante a temporada 2017-2018, quando se propôs plantar 1000 árvores. Isto é um feito que não é para todas e para todos, alcançando 856 árvores e inspirando uma rede de amigos e voluntários a seguirem nesta missão. Mas a palavra e trajetória é do Vítor Paraty, fiquem atentas e atentos, porque já vamos ouvir aquele que tem sido um percurso incansável na defesa da floresta e semear e plantar para as gerações futuras. Olá, Vítor, bem-vindo ao podcast Verde Sem Fronteiras. É um gosto ter-te aqui, mas fala-nos na primeira pessoa. O que é que te trouxe a esta missão que te deu aqui este cognome de um maior plantador de árvores do Distrito do Porto? Antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, tudo isto surgiu, eu estava desempregado na altura, em 2013, e integrei-me num programa do Fundo de Desemprego de Vigilância Florestal. Houve um dia que, na mudança de turno, eu deparo-me com um incêndio. Pois até à altura, para mim, árvores eram tudo árvores, eram árvores. E então eu pesquisei, e agora o que é que vamos fazer para repor estes eucaliptos, que era tudo eucaliptal, que ardeu? Comecei a pesquisar na internet, começaram a aparecer vários projetos como a AMO Portugal, o projeto Futuro das 100 mil árvores, e a minha primeira ação nem foi com plantação, foi limpeza de rios. Depois, mais tarde, vim a coordenar a associação, foi feito o convite para coordenar a Associação Mãos à Obra em Portugal, em Valongo, onde estive até aparecer a pandemia. Entretanto, pelo caminho surgiu-me também, como eu acabei de dizer, o projeto Futuro das 100 mil árvores, onde hoje, além de voluntário, sou colaborador, colaboro com o projeto, e por a área metropolitana do Porto fui plantando árvores sem fim. Se as pessoas me perguntarem, olha, quantas árvores plantaste? E eu vou dizer, olha, eu plantei milhares, mas isso milhares é muito. 2000 árvores já é milhares. Plantei muitas árvores e então houve uma altura, em 2017, as reflorestações normalmente começam no dia da floresta autóctone, que é em novembro, e terminam a meados de maio, de abril. E eu propus-me a deixar crescer a barba, não desfiz a barba e então pus como meta plantar 1000 árvores. Não plantei as 1000 árvores, mas fiquei por lá perto, fiquei pelas 856, se não me falta a memória, mas cativei muita gente a reflorestar, a participar nos programas que eu entrava de reflorestação. E Portugal, principalmente a zona norte, a área metropolitana, desde a norte de Póvoa de Varzim até mais a sul, Serra da Freita, plantei mesmo milhares de árvores e ajudei pessoas a abrir as covas, porque abrir as covas para plantar requer um bocado mais de esforço. Eu então oferecia-me sempre para abrir as covas e as pessoas plantavam e foi
uma época magnífica, uns anos que eu recordo mesmo, eu apontava, chegava a casa, estive na Serra da Freita, plantei X árvores, estive na Serra de Santa Justa em Valongo, plantei X árvores, e isso tornou interessante e fui-me integrando e fico satisfeito, ainda hoje o faço. Após a pandemia apareceu a Xylella fastidiosa, que é uma bactéria que dá nas árvores, e agora há que ter um pouco mais de cuidado com as plantações e abrandar um pouco, mas estou sempre presente nas plantações em que posso. Fizeste da conservação de natureza uma missão de vida, Sim. que é de facto um caminho muito bonito. Eu imagino que, no fundo, tu materializas aquela que é uma preocupação e a importância de combatermos as alterações climáticas através da reflorestação. Para quem nos está a acompanhar, tu estás, na verdade, é um trabalho que não é visível no imediato, portanto as árvores que estás a plantar, quem vai beneficiar são sobretudo as gerações futuras, e isso convoca-nos para um tema que tem sido muito falado, mas que tão poucas vezes conhecemos quem está no terreno efetivamente a fazer. Qual é o papel que tu achas que esta plantação e acima de tudo as espécies autóctones têm para combater as alterações climáticas? Bem, as árvores autóctones são muito, muito importantes, porque através das folhosas que vão caindo no outono, retêm as umidades, mesmo para absorver o CO2, depois armazenam através das suas raízes para libertar o oxigênio. A reflorestação autóctone tem muita importância, porque nós, infelizmente, vamos no comboio, vamos nas autoestradas, olhamos para um lado, vemos eucalipto, olhamos para o outro lado, vemos eucaliptos, e creio que teremos que reduzir gradualmente as plantações de eucaliptos, porque a floresta autóctone são realmente as árvores que são mais resistentes aos incêndios e que produzem muito mais oxigênio, são umas boas, absorvem o CO2 melhor que outra árvore qualquer. Ao longo de todo esse percurso, há alguma plantação em concreto que tenha marcado mais particularmente? Ou, se calhar, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho difícil. Há alguma árvore que seja a tua preferida? Sim, eu adoro o sobreiro, porque já antes de eu entender de árvores, existe um sobreiro na minha terra, em Alfena, Valongo, onde eu brincava, onde tínhamos a nossa cabana, onde fazíamos o nosso baloiço. Hoje em dia são precisas 3 pessoas para abraçar esse sobreiro, e é sem sombra de dúvida a minha árvore eleita, mas todas as árvores que sejam autóctones, desde os carvalhos. Eu tive recentemente, levei a Guida, que é a minha cara metade, a conhecer o carvalho de Calvos, que é um carvalho monumental, creio que será o mais antigo da Península Ibérica. Estive no Natal em Nottingham, levei a ver também o carvalho de Nottingham, que são árvores monumentais. Majestosas, não é? Sim. E diz-me uma coisa, tens presenciado também os efeitos, por um lado, da desflorestação, por outro lado também da monocultura. O que é que podes partilhar com quem nos está a ouvir daquilo que acaba por ser o impacto negativo que a desflorestação tem na nossa qualidade de vida, numa floresta menos biodiversa também, e depois também, por outro lado, a monocultura, porque imagino que o teu trabalho, no fundo, é reverter um pouco esta situação. Sim. Nós sabemos que as celuloses estão no mercado e são, digamos, líderes e vêm perante os governos, são eles que mandam nas florestas, se é que se chama florestas, uma monocultura, e creio que gradualmente deveremos, porque nós necessitamos do papel, ponto, mas não com tanta frequência. Os eucaliptos poderão ser substituídos por árvores autóctones. Nós temos os medronheiros, onde se podem recolher os frutos, alimentar os pássaros, as aves, porque cada vez há menos fauna nas florestas derivada ao eucalipto. Sentes isso? Ou seja, naquilo que é o teu percurso, tu sentes que há menos animais, ou tens notado que, pelo menos nas zonas reflorestadas, já há essa aproximação? Sim, nas zonas reflorestadas já se vê mais, já aparecem raposas, já se vê morcegos nas zonas em Valongo. Eu falo pelo menos em Valongo, tem lá uns fojos, já se vê uns morcegos, a lagartixa, a salamandra lusitânica, mas onde tu passas por um eucaliptal, tu não vês mais nada.
Tu vês eucaliptos, vês uma águia ou um milhafre a passar de vez em quando e não vês biodiversidade nenhuma. E a plantação realmente das autóctones é muito, muito fundamental, porque nós assim vamos acabar por secar os solos, não há umidade na Terra, e nós estamos a ver estas catástrofes que aparecem mundiais, é porque o planeta está realmente seco, necessita de ser reflorestado. Nós falaste há pouco da questão da monocultura. Nós, por acaso, estamos agora no Orçamento do Estado e estamos aqui com uma proposta para que haja uma taxa sobre a celulose, precisamente para que estas empresas possam também ser responsabilizadas por aquilo que é um processo de florestação, que deve ser uma floresta autóctone, um mosaico biodiverso, precisamente para podermos combater melhor os incêndios. E eu queria voltar aqui ao início do teu percurso, porque foram precisamente os incêndios, foi um incêndio em particular que te trouxe a este caminho. Tu notas que os incêndios e a monocultura têm um impacto cada vez maior na agressividade dos incêndios? Para quem está no terreno, como é que tu olhas para o papel que a floresta tem nos incêndios? Sim, os eucaliptos, as monoculturas de eucalipto, é sem sombra de dúvida os grandes responsáveis pelos incêndios. E nós vemos que não aprendemos. Em 2017 houveram vítimas, Portugal ardeu de norte a sul, este ano voltou a arder, voltaram a haver vítimas, infelizmente não tantas como em 2017, creio que foi em 2017, mas isso passa... Como é que podemos prevenir, como é que podemos inverter? É apostar na reflorestação autóctone. As próprias autarquias deveriam de exigir, o próprio governo, sim, fazer plantações de eucalipto, porque o papel, mas haver grandes faixas de árvores autóctones para que não... e haver mais separação das autoestradas. Nós vamos numa autoestrada, se houver um grande incêndio, não há meio de uma pessoa fugir. E os eucaliptos estão colados às autoestradas e nas estradas nacionais, nas estradas do interior, muito mais junto. Creio que deveriam dar não os 10, 50 metros, 100, 200 metros sem eucalipto. Eu creio que isso viríamos a beneficiar todos. E diz-me uma questão, em relação à captura de carbono, que outros benefícios é que tu achas que as florestas nos trazem em termos de ecossistema? Tens notado uma mudança até nas pessoas que tens envolvido nestas campanhas e do ponto de vista do bem-estar e de participarem, não é, ativamente na construção ou na reflorestação? Sim, felizmente existem muitas pessoas a aderir a essas campanhas de reflorestação, e neste caso as mulheres são vencedoras, mas não Fica só... a dica para quem nos está a ouvir, não é? Não só a nível de reflorestação, como em toda a parte, tudo o que seja voluntariado, as mulheres são o braço forte de qualquer voluntariado. Sim, as pessoas aderem com muito gosto. Há pessoas que eu mesmo, quando vou plantar uma árvore, tenho o costume de dedicar essa árvore a alguém. Pessoas fazem o mesmo. Eu incentivo as pessoas: olha, planta uma árvore, um medronheiro, um carvalho, um lódão, participa nas reflorestações, dá um nome a uma pessoa que tu gostas, ao teu pai, um filho, e as pessoas fazem isso e aderem à reflorestação, e mais tarde gostam de passear e ver a planta, a árvore que plantaram, levam o seu cantil de água, sobra-lhes água, regam essa árvore. Isso é bonito ver que realmente ainda há famílias que aderem a esse tipo de projetos e levam os filhos. Ou seja, é precisamente um projeto para as gerações futuras. Sim. Estamos aqui a plantar para que os próximos possam beneficiar. As árvores que eu plantei, eu não vou usufruir delas, mas alegro-me que os meus netos, eu tenho 3 netos, um neto biológico e 2 netas não são biológicas, são da parte da guida, mas são netas, e alegra-me que futuramente as crianças do agora, as futuras mulheres e homens, vão usufruir dessas árvores que são de crescimento lento, mas que são as árvores que fazem falta nas nossas florestas, e pode-se tirar outro proveito. Os cogumelos, o castanheiro dá-nos fruta, as nozes. E nesta época das castanhas, não é? Exato, faz bem falta. Pode haver alternativa, porque há alternativas ao eucalipto. Fazer um solto, uma plantação de castanheiros, de nogueiras, tudo árvores que podem ser rentáveis, além de poderem aproveitar a madeira mais tarde, que será a madeira muito melhor do que o eucalipto, reaproveitam os frutos.
Não, e não nos devemos esquecer que quando foi do incêndio na Serra da Estrela, o único pedaço que não ardeu no cume foi precisamente o soto de castanheiros que lá existia, que se chama das árvores bombeiras, que têm maior umidade, maior capacidade de retenção da umidade e, portanto, acabam por combater os incêndios. Sim, porque são árvores de folha caduca, quando chega o outono elas caem, vão fazendo as mantas de folhas ano após ano e vão retendo as umidades, porque se tu fores, nós vamos passear no meio dos eucaliptos, a gente vê a terra seca completamente, não nasce mato, não nasce tojo, não se vê insetos, não se vê nada, e os insetos também são importantes. Não há ecossistema, não é? Não há ecossistema nem biodiversidade. Sim, não existe nada. Mas o que é que tu sentes achas quais são os maiores entraves? É a questão económica? Achas que tem a ver com os interesses económicos ou, de facto, era preciso mudarmos aqui de paradigma e haver uma maior valorização económica dos ecossistemas, de uma floresta sustentável? Que entraves é que tu sentes para quem está no terreno e tem um papel tão importante como o teu, que entraves é que tu sentes que existe? Sim, eu acho que as florestas autóctones leva as pessoas a usufruírem da natureza, tirando estas modas dos passadiços, que eu confesso que eu não acho piada nenhuma essa moda dos passadiços. Os trilhos, não são naturais. Valores. Quando eu era criança, era para nós crianças, agora não, é para os mais velhos irem tirar selfies. Mas o que me estava a dizer, as florestas nativas, porque nós vemos biodiversidade, vemos libelinhas, vemos répteis, as pessoas às vezes, uma cobra assustei-me. Não, as cobras fazem parte da biodiversidade, vêem-se lagartos, charcos com vida, com rás, com libelinhas, e se for um eucaliptal não se vê nada disso. Até mesmo os pirilampos, que já é raro também apanharmos. Sim, muitos insetos também. Vê-se cada vez menos pirilampos por causa disso, porque está tudo seco. E o que é que tu achas que pode reverter? Ou seja, que políticas públicas é que tu achas que poderia ser promovida, seja pelas autarquias, seja pelo governo, para ajudar não só a preservar a floresta autóctone, como a renaturalizar, portanto a plantarmos, e até mesmo para quem possa fazer voluntariado, porque nós podemos ter aqui uma visão diferente, quer mais económica, quer mais social, também do trabalho que é feito pelos voluntários. Bem, eu acho que aí tanto as autarquias como o governo, deveriam de intervir, porque há muitos terrenos de pessoas já idosas e que não têm rentabilidade nenhuma nos terrenos que têm, nos montes, nas bolsas, como se diz no Porto, não têm rentabilidade, e então aproveitam-se que a Navigator lhes oferece um dinheiro, eles alugam aquilo e vão buscar algum dinheiro porque não têm como manter, porque hoje em dia já não se vai buscar os matos para os animais, não se faz nada disso. Então acho que as autarquias deveriam de apoiar as pessoas de pequenos terrenos a plantar as árvores autóctones que sejam rentáveis para os netos, para os filhos, para os netos. A própria Câmara deveria de apoiar, o Governo deveria de apoiar os proprietários dos pequenos terrenos, em vez de alugarem os terrenos à Navigator, a fazerem próprias florestas e terem um lucro, algo sustentável. E estás a falar daquelas pequenas florestas individuais. Nós temos um amplo património que é privado e ao invés de haver sempre este foco, esta obsessão com a exploração económica, neste caso por parte das grandes empresas, seria valorizar o papel do pequeno produtor e do papel também do pequeno proprietário, é isso? Sim, e até mesmo as pessoas aderem, porque é uma autarquia, uma Câmara que vai fazer uma plantação num terreno que pertence à Câmara. O voluntário não adere tanto como se fosse através para um particular que quer reverter um pequeno terreno de 2, 3, 4, 5 hectares que tem, num eucaliptal, quer reverter numa floresta autóctone. As pessoas incentivam-se mais e ajudam e oferecem-se mesmo, dão o corpo às balas, preferem estar lá, faça sol, faça chuva, a abrir buracos e a plantar as árvores autóctones. Ou seja, tu sentes que essas pequenas práticas individuais acabam por ter um maior impacto e um efeito de contágio na rede de voluntários, é isso? Exatamente. As pessoas vão no fundo repetindo, e ao longo dos anos tens pessoas que voltam a fazer ações contigo, ou seja, que falaste há pouco na rede de voluntários que mobilizaste, as pessoas voltam a fazer essas ações? Tem pessoas que eu conheço desde 2013 e hoje mantemos, que foi quando eu entrei nesta aventura saudável de mais vale tarde que nunca, do voluntariado, da reflorestação,
que hoje ainda nos vemos, conversamos, e eu fiz formações a nível também das invasoras. Eu, em 2018, fiz um CTC, Campo Técnico Científico em Plantas Invasoras, com duas biólogas muito conhecidas, as irmãs Marchand, da Universidade de Coimbra, e acho muito importante também o combate às invasoras, porque é um trabalho difícil, mas é possível, mas também aí o Estado tem que dar a sua mão, porque só através do trabalho voluntário estar a combater as invasoras é um pouco difícil. E as invasoras, o caso das mimosas, as esplumas, temos agora a questão das esplumas, até com uma questão da própria saúde, não é? Por causa das alergias. E é muito importante também o combate às invasoras. E até mesmo em alguns casos, até para os lagos e ribeiras, acaba por ter um efeito que põe em causa todo o ecossistema, não é? Em termos de oxigenação da água. Recentemente apareceu-nos a falópia japónica nas zonas ribeirinhas. Por acaso, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer um controle de plantas invasoras no Rio Lessa, em Irmesinde. Agora já há técnicos, mas utilizam os químicos. Ora, na minha opinião, utilizar químicos na zona ribeirinha ou em outro sítio qualquer não me parece muito mais o adequado. Eu sei que fazer esse trabalho manual é o mais correto, mas dá muito trabalho. E só com o trabalho de voluntário, fazer um trabalho desses, digamos que é um trabalho um pouco ingrato, se é essa a palavra. Acho que as autarquias deveriam de pagar a empresas não para pôr químicos, mas sim para pôr equipas a fazer esse trabalho manual, porque os rios, infelizmente agora com a falópia, estão a ficar invadidos de... Sou pena de, por um lado, ou seja, ao invés de estarem apenas a combater as invasoras, estão a poluir os rios e, portanto, ainda tem este efeito mais perverso. E é que depois não há vida nos rios. Nós vemos isso também com o jacinto de água, que aconteceu no Mondego, creio que foi no Mondego, aquilo ficou completamente... E há Aveiro também há alguns locais que estão completamente infestados, sim. Que foram recuperados, mas se não for uma limpeza feita manual, em condições, não vai voltar novamente. Tem que se arrancar o mal pela raiz. Tens ideia de quais são as espécies mais ameaçadas neste contexto, do ponto de vista autóctone, ou seja, em termos de preservação? Porque muitas vezes falamos na parte animal, é muito icónico o lince ibérico, o lobo ibérico, mas na parte florestal, se calhar as pessoas não têm tanta noção do que é que possa estar fragilizado. Na tua experiência, tens essa percepção? Sim, as árvores são fundamentais e com o avançar das celuloses a ganhar terreno por culpa dos governos, vê-se que para construírem metropolitanos, para construírem prédios, abatem-se sobreiros. A linha férrea, ou até mesmo agora com a transição verde, andam a destruir o património natural, como é o caso dos sobreiros, para implementar painéis fotovoltaicos e, portanto... Exatamente. Ainda bem que eles queriam fazer, também creio, no Gerês, queriam fazer lá uma em Fafião, ainda bem que a APA não aprovou esse sistema, porque o Gerês... Conflituava até com a rota do lobo ibérico. Exato. E mesmo as cabras que existem selvagens estão em vias de extinção, por isso mesmo, porque ao haver eucalipto, acaba com tudo que seja fauna, com tudo que seja flora, e depois não há presas, não há alimento para os animais, e nem isso refúgio, não é? Nem exato, refúgio. acaba por ser um bocado essa a maneira, por que motivo é que as espécies vão desaparecendo. E mesmo a caça furtiva, que continua aos olhos das pessoas, os caçadores, a fazer barbaridades. E eu recebi uma denúncia de uma pessoa de Caminha, creio Caminha, que num estuário onde, nos passadiços, há caça furtiva a cerca de 100 metros, onde estão pais a passear com os filhos, pessoas ali aos tiros, a matar os animais que nos fazem falta muito nos nossos ecossistemas. E tivemos até recentemente uma condenação, até foi pioneiro este processo, porque de facto houve uma série de caçadores que foram condenados pelo abate ilegal de lobos no nosso país, precisamente nessas regiões,
e que agiram em concertação, portanto não só, inclusivamente para além de abaterem a tiro, também um dos lobos foi morto à paulada com uma agressividade e uma crueldade absolutamente injustificáveis. E lá está, temos que combater não só o tráfico ilegal, como também a caça ilegal das espécies, porque não, os caçadores não são os melhores amigos da proteção animal, nem da natureza, são de facto quem está a plantar, a cuidar, a reverter aquela que é a floresta e a monocultura da floresta, e precisamos de ter mais gente e mais voluntários para isso. Nós estamos aqui quase na reta final do nosso podcast, antes de irmos ao quiz, porque não sais daqui sem umas perguntinhas. Para quem nos está a acompanhar lá em casa, como é que se podem tornar embaixadores desta mudança também das árvores? Porque se calhar para quem está numa cidade, por exemplo, podem ter mais dificuldade para plantar. E tu tens vários projetos, o mais recente é o Íris. Como é que elas podem fazer também para fazer parte desta mudança? Sim, basta as pessoas fazerem uma pesquisa na internet de reflorestação e vão aparecer várias associações, como a Íris, onde eu sou coordenador do Núcleo do Porto e faço parte da Direção Nacional, o projeto Futuro das 100.000 árvores, aqui no Sul tem no plantar uma árvore, isto assim muito por alto. E as pessoas aderirem ao voluntariado, e faz toda a diferença ser voluntário, não só na causa ambiental, mas também como na causa animal, na causa humanitária. Portugal, o mundo precisa de voluntários, porque os governos pouco ou nada fazem, e um voluntário vale muito, 2 voluntários vale mais, 3 voluntários vale muito mais, e fazem falta voluntários e as pessoas aderem. Procurem nas páginas, pesquisem na internet, porque com certeza que na cidade, as pessoas que nos estão a ouvir, na cidade onde elas são, vai haver sempre um projeto de reflorestação, um projeto da limpeza de rio, um projeto da causa animal, e as pessoas vão adorar. Custa começar, mas depois de começar é como se fizesse parte de um órgão que nós temos dentro de nós, e faz-nos falta aquela parte o bichinho que faz com que a gente mexa na terra. E ouvimos tantas vezes aquela máxima do ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Tu já plantaste milhares, e portanto pergunto, para quando um livro? Eu vou contar aqui uma história. Eu só tenho a 4ª classe, e antes da pandemia eu andei a estudar à noite, depois desisti, porque olhei que os estudos à noite, eu tinha a 4ª classe, já me queriam dar no 9º ano, e eu pensei que era... Como é que é possível eu da 4ª classe ir para o 9º ano? E então uma amiga minha, professora, que é a Lúcia, que vivia no Porto, está agora a viver em Coimbra, disse: não, Vitor, isso é através do portfólio que tu fazes, vais mostrando as competências e o que aprendeste durante a vida é a competência que tu tens, e eu estou a pensar seriamente voltar novamente a reaver esses estudos, porque o saber não ocupa. E tu tens uma história de vida e um legado absolutamente maravilhoso para partilhares connosco, e portanto espero que... Sim, e a questão do livro, através do portfólio, voltando atrás, que já me estava a perder um pouco na conversa, através do portfólio eu já tenho não sei quantas páginas escritas do meu percurso, desde que eu nasci, da minha passagem pela vida, de ratoeiras que eu preguei à vida ou que a vida me pregou a mim, porque eu já tive uns altos e uns baixos na vida, como qualquer pessoa tem, e estou a tentar para que nos próximos anos tenha um livro publicado. Isso é muito bom saber, porque de facto acho que é só o que falta depois desses milhares de anos. Já tem título, Agarrar a Vida. Será o título, se eu vier a escrever esse livro, Agarrar a Vida. Muito bem, e eu diria que tens agarrado e semeado a vida, que é também muito importante e muito inspirador. Nós estamos aqui quase, mas há aqui ainda 2 perguntinhas que queria te fazer. Por um lado, o que é que tu achas que pode ser feito de facto para nós protegermos este património natural? O que é que as pessoas podiam, que conselho é que tu gostarias de deixar a quem nos está a ouvir? E por outro, qual é a tua esperança olhando para a floresta? O que é que tu tens, que expectativas é que tens, e também que mudanças é que gostarias de ver implementadas aqui a longo prazo? Bem, eu digo que a esperança é sempre a última a morrer. Eu estou convencido que ainda que os governos vão acabar por compreender que nós sem floresta não vivemos, porque antes de nós cá estarmos,
as florestas já existiam. Nós vemos nos Açores a floresta Laurisilva, que é a única ainda aqui no território português. As florestas existiram e nós sem elas não vivemos. A floresta vive sem nós, mas nós sem a floresta não vivemos. E então eu estou convencido que há de aparecer alguém que diga que a floresta é importante e as monoculturas não. Eu estou convencido que isso vai aparecer um dia. E muitas vezes ouvimos falar que, ou seja, quem defende a causa ambiental ou os animais não quer saber das pessoas. Tu conseguiste unir as três causas, porque não só tens dedicado às pessoas em situação de sem-abrigo, os animais, e eu já visitei também o teu espaço onde tens animais resgatados, e a causa ambiental. Isto está tudo interligado. Sim, olha, foi, não sei por que motivo, de repente a minha vida deu um salto enorme, porque eu tenho um passado assim um pouco... Passei certas experiências de vida que não as desejo a ninguém e de repente a minha vida deu um salto, deixei de fumar, deixei de beber, que eu tinha problemas de drogas, de álcool e consegui superar isso tudo. A parte do álcool tenho a agradecer muito à minha cara metade, à Guida, porque eu quando me juntei com a Guida ainda tinha problemas com álcool e fez com que nascesse um Vítor em que se virou para a natureza, virou para as causas animal e fez-me conhecer um partido político que eu muito orgulho, que é o Pessoas, Animais e Natureza, que eu represento com um grande honor, porque estou nas três vertentes, nas três causas que defendo. E sentes que de alguma maneira a floresta te ajudou a fazer esse percurso? Ou seja, tendo em conta essa transformação que fostes vivendo ao longo dos anos, sentes que foi também muito pelo trabalho que dedicaste à floresta? Sim, claro. A floresta para mim é a minha paz de alma, o meu espírito, eu sinto-me bem na floresta. Eu gostaria de terminar a minha velhice, digamos assim, num cantinho, não muito no interior, mas pertinho de uma floresta, longe da cidade, dos carros, dos barulhos das pessoas. As florestas trazem muita paz. Olha, Vítor, muito obrigada pela tua presença. Nós vamos agora ao quiz, temos umas perguntas para ti e, portanto, não queremos que te vás embora sem nos responder aqui algumas questões. No nosso quiz, eu aviso já que temos aqui algumas perguntas que são traiçoeiras. E vamos começar desde logo por saber porque é que as florestas são essenciais no combate às alterações climáticas. A, pelos piqueniques, B, pela captura de carbono, C, as festas dos pássaros ou D, a calma interior. Ainda agora falámos, supostamente, que é bem... A captura de carbono, mas também eu acho que todas as demais, seja pelas festas dos pássaros, os piqueniques ou a calma interior, todas elas na verdade estão corretas e são boas para a saúde. Eu costumo dizer, quando vou para a floresta, eu vou para lá para escutar o silêncio. E quando falo escutar o silêncio, é as águas tranquilas do rio, é os pássaros a cantar, por isso... É talvez a melhor música ou a melhor melodia que podemos levar para a vida, não é? Bom, agora, outra pergunta. O que causa a desflorestação em Portugal e no mundo? Os ninjas? Eu diria que a expertise também pode ser uma alternativa. B, a agricultura insustentável, as árvores em greve, ou então D, o papel higiênico reciclado. Sim, é completamente a B, porque embora tu disseste os ninjas, se calhar eles vinham lá com as suas... Não, aqui ninguém planta eucaliptos, vamos... Sim, mas dizer que uma revolução, não é? Vamos aqui a outra pergunta. Qual o impacto das monoculturas como o eucalipto? A, os festivais, B, menos biodiversidade, C, turistas encantados, D, os desfiles de moda, e vamos lá ver qual é a resposta correta. Eu, infelizmente, tenho o Parque das Serras do Porto e é só eucaliptos que vejo por lá e é, sem sombra de dúvida, a resposta B. Vítor, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu. Tens feito da natureza e da proteção da natureza uma missão de vida. Nós, neste podcast de Ver Sem Fronteiras, já trouxemos muitas pessoas que falam sobre as alterações climáticas, o impacto que a conservação da natureza deve ter nas nossas vidas, mas também a aposta nas políticas públicas. E é a primeira vez que trazemos alguém que pode dizer que já plantou milhares de árvores com as suas próprias mãos.
e temos todos uma dívida para contigo por aquele trabalho que tens feito não apenas por nós, mas pelas gerações futuras. E eu vou-te fazer um pedido, na verdade não é um desafio, é um pedido. Nós nunca plantámos nenhuma árvore junta, portanto numa das próximas vezes que eu for ao Porto ou ao Distrito do Porto... Sim, espero que sim. Eu já plantei uma árvore em teu nome. É verdade, é já verdade. plantei uma árvore em teu nome, foi dedicada a ti, mas com certeza que quando fores ao Porto iremos plantar uma árvore junta, eu terei todo o gosto em plantar essa árvore. Eu tenho muito orgulho em conhecer-te e que faças parte desta grande família que é o Pessoas, Animais e Natureza, e muito obrigada pelo trabalho que tens feito. E para mim é um orgulho mesmo, um honor fazer parte desta grande família que é o PAN. Obrigada. Nós para a próxima voltamos com mais um episódio, aliás, com mais uma temporada de Verde Sem Fronteiras, e não podíamos encerrar isto da melhor maneira como o homem que ficou conhecido como plantador, um dos grandes plantadores de árvores no Distrito do Porto. Obrigada. Muito obrigado, eu.